E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o presente simples, ou então simple present do inglês, que é uma das tensões verbais, ou então tempos verbais, mais importantes da língua. A gente vai ter duas ideias expressas por eles, são ideias muito frequentes em qualquer texto que você lê, principalmente no Enem. Então vem comigo com bastante atenção para a gente entender melhor essa tensão. Primeiro de tudo, pessoal, as duas ideias expressas pelo presente simples são as ideias de rotina, ou uma coisa com frequência fixa, que tu faz ali com uma frequência determinada, ou então a gente está expressando fatos, ou fazendo constatações, né, afirmando alguma coisa. Saca só, na ideia de rotina, a gente pode pensar um pouquinho em português ainda, tá? Como assim uma rotina, uma coisa rotineira, ou uma coisa com uma frequência fixa? O que é isso? É uma coisa que você faz de determinado em determinado tempo. Ou seja, sei lá, eu trabalho toda segunda-feira, ou eu trabalho uma vez por semana. O que você está dizendo com isso? Toda semana, uma vez por semana, você vai lá e trabalha. Como isso é uma coisa rotineira, uma coisa que tem essa frequência fixa, você vai lá e vai usar o presente simples. Aqui no quadro eu botei a frase I play soccer every day, ou seja, eu jogo futebol todo dia. Mas não precisa ser sempre todo dia as tuas frases, né? Se quiser eu posso falar once a week, que é uma vez por semana, twice a month, 2 vezes por mês, ou então outras expressões, né? Quando tu vai de 3 vezes para mais, a gente vai usar daí 3, 4, 5 times. Aí você usa ali a week, a month, a year, coisas assim. Então, só foca aqui que não precisa ser algo todo dia. Pode ser uma vez por mês, por ano, por século, desde que tenha uma frequência fixa. E daí a gente olha para a frase de baixo. A gente tem aqui, she likes pizza. Agora já no outro uso, indicando o fato, fazendo uma constatação, afirmando uma coisa. O que eu estou dizendo aqui? Ela gosta de pizza. É uma constatação, isso é uma verdade sobre uma pessoa. Então a gente usa presente simples. Dá para notar, então, por que essa tensão vai ser tão utilizada. Qualquer coisa que a gente vai afirmar sobre alguém, a gente tem que usar isso. Mas, seguinte, muito importante agora. Aqui, nessa nossa frase, a gente usou o verbo like. Só que o verbo like é simplesmente L-I-K-E. Ele termina. Só que aqui, por algum motivo, eu botei a letra S no final. Isso acontece por causa do meu sujeito. Quando o meu sujeito for he, she ou it, ou seja, as terceiras pessoas do singular, né? A gente tem que adicionar o S no fim do verbo. Isso, pessoal, não está só preso aos pronomes, beleza? Se quiser, eu posso botar o nome de uma pessoa aqui, Daniel, Gabriela, likes pizza. Desde que seja um sujeito que entra nessa categoria aqui, da terceira pessoa do singular. Aí a gente vai lá e coloca o S no final. Só tome um pouco de cuidado, porque dependendo do teu verbo, dependendo da terminação do verbo, a gente tem que acrescentar umas outras letras antes desse S. Com alguns verbos, algumas terminações distintas, a gente tem que botar uma letrinha a mais antes do S. Saca só, olha para esse meu verbo do. Quando a gente for colocar o S no final, né, caso o sujeito fosse he, she ou it, a gente não pode simplesmente colocar um S, senão ficava ali dos. Já viram um espanhol, sei lá? A gente tem que fazer o quê? A gente não coloca só um S no final, a gente coloca um ES. O mesmo com o verbo pass, a gente não coloca só mais um S no final, porque senão fica pass. E a gente não pode deixar essa sonoridade estranha, essa sonoridade que não parece do inglês. A gente tem que fazer o quê? Coloca uma letrinha a mais, e essa letrinha vai ser a letra E. Isso acontece com verbos terminando com quais letras? O, X, SH, CH, S, Z. Tá, tu precisa ficar decorando isso lá para a prova? Não, é só uma regrinha a mais para você saber o motivo desses verbos serem escritos dessa maneira, ok? Para você não estranhar na hora lá de ler um texto, aparecer um verbo assim, e tu não saber o verbo original, tá bom? Então é só saber o motivo da origem desse E a mais ali no verbo. Mas, o que acontece com o verbo que termina com Y? A gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado ainda. Por quê? No verbo play, se fosse ali, he plays soccer every day, o que acontece? Beleza, com esse a gente só coloca o S no final. Beleza, mas e com o verbo study? Com o study isso não acontece. E daí a gente tem mais uma regrinha do S. Antes do Y a gente vai olhar para a letrinha que vem atrás. Se for uma vogal, que é no caso do play, basta botar a letra S, de boas. Agora, se for uma consoante, no caso do study, a gente tem que tirar o teu Y, ou seja, a gente vai apagar ele, e a gente vai adicionar o I, E, S. Aí o teu verbo fica com essa cara, studies, tudo bem?
Isso aqui é só umas regrinhas mais de grafia, nada que você precisa ficar muito preocupado, beleza? Pessoal, para a última parte do presente simples, o que a gente tem aqui? Eu não posso só saber fazer frases afirmativas, eu tenho que saber trabalhar também com frases negativas e interrogativas, ou seja, perguntas. Então, como é que funciona? Pessoal, para uma frase negativa, o que a gente tem que fazer? Temos que colocar aquela partícula negativa, not, na minha frase. Só que eu não posso simplesmente falar you not work here. Por quê? Porque o teu verbo principal não pode ficar toda hora carregando esse peso a mais aí de partícula negativa, de S no fim do verbo. O que acontece? A gente vai ter que criar um auxiliar para ele. Isso porque aqui na frase original não tinha nenhum auxiliar, né? A gente pode ver que só tinha o verbo principal. Quando já tiver um auxiliar na frase, daí você não precisa criar um novo. Isso aí, coisa de outras tensões verbais. Por enquanto, a gente precisa criar. Qual auxiliar que a gente vai criar? Sempre que a gente precisa colocar um auxiliar novo, usamos o do, para todos os tempos ou tensões verbais. Então aqui, seguinte, como é que vai ficar? Eu vou colocar o do ali antes do meu verbo principal e o not logo depois dele. Então minha frase negativa vai ficar you do not work here. Tudo bem? Tu só vai colocar a expressão do not aqui antes da tua expressão verbal. Para a frase interrogativa, ou seja, uma pergunta, a gente vai pegar esse auxiliar que a gente criou e colocar lá no começo, antes do teu sujeito. Então, como é que vai ficar a tua pergunta? Vai ficar assim, ó, do you work here? Ou seja, botamos o auxiliar aqui antes do meu sujeito, que era you. Assim que funciona, essas são as regras, beleza? Frase negativa, boto o not depois do meu primeiro auxiliar. Nesse caso, a gente teve que criar um novo. Para as perguntas, a gente pega esse primeiro auxiliar aqui e coloca lá antes do teu sujeito. Beleza. Mas, e se a minha frase do presente simples tiver um S no meu verbo? Ou seja, aqui no meu sujeito, né, for he, she ou it. She loves pizza. O que acontece? Lembra que eu comentei que o teu verbo principal não pode ficar carregando esse peso a mais toda hora? A gente precisa do auxiliar. E vai ser o auxiliar que vai carregar esse peso do S. O que acontece na frase negativa, então? A gente segue o mesmo processo. Vai criar o do e depois vai colocar o not. Só que o S não vai mais ficar no teu verbo principal. O S vai lá para o verbo do. E como a gente viu, o teu verbo do com o S no finalzinho, ele vai virar does. Então como é que fica a tua frase negativa? Fica assim, ó, she, teu sujeito repete, e daí a gente tem essa expressão negativa aqui, né? She does not love pizza. Tudo bem? Para a frase interrogativa, ou seja, para a pergunta, a gente vai pegar o teu auxiliar e jogar lá no começo, lá para antes do teu sujeito. E daí a gente vai continuar usando esse S no meu auxiliar, ficando ali, does she love pizza? A gente não vai mais colocar o S no verbo principal porque ele já aparece na tua frase. Tranquilo? Esse é o principal do presente simples. Ainda tem mais uns detalhes ali, como é que ele funciona com o verbo to be, mas isso a gente deixa para a aula do verbo to be. Por enquanto, isso presta. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que vai fazer o Enem também, seus colegas, seus amigos, para eles ficarem mais ligados em como que o presente simples funciona. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa os seus comentários com qualquer dúvida, qualquer pergunta e até a próxima.